Certo. Separação de finanças. Leandro trouxe toda a história aí do João e Maria, né? Não é a história do Halloween, né? Quem manda é o Caixa também. É um oferecimento também da OMI, né, que está patrocinando nosso evento aqui. Muito obrigado aí, Rafa. Tamo junto, parceiraço aqui, que vai trazer um conteúdo também sobre controle financeiro. O que é o essencial da gestão financeira, né? O essencial são esses pilares aqui, né? Separar as finanças, ter um bom controle financeiro, saber analisar os números, porque não adianta somente ter um bom controle financeiro, você tem que saber analisar, né? Saber precificar os produtos e serviços e ter um planejamento, e aí sim você ter uma reserva financeira, né? E aí, trazendo um pouco dessa temática aí da separação das finanças, a gente vê algumas notícias como essa, né? Empresário mineiro fatura 400 milhões com sucata e marketing criativo nas redes sociais. Uau! Né? 400 milhões de reais com sucata, a gente começa a ver essas histórias. Outro, empresário fatura 15 milhões com máquina que faz 30 opções de quê? De quê? Algodão doce. Aí a gente começa a ler essas histórias, mas rapaz, esse negócio de empreender dá certo, né? Um fatura 400, outro fatura 15 milhões, né? E aí, outro, né? Empresário desistir jamais, né? Empresário abriu mão de lojas e hoje fatura 600 milhões de reais. E a gente começa a absorver esse tipo de conteúdo. Mas sua empresa, ela tem menos um dia de vida a cada vez que você pagar uma conta pessoal na conta da pessoa jurídica. Vá contando. Cada vez que você paga uma conta pessoal na pessoa física, a vida útil da empresa tem menos um dia, né? Ela vai morrendo aos poucos. E aí o Ministério da Saúde Financeira, né, adverte aí, né? Pagar as contas pessoais na conta bancária da empresa é um tiro no pé. E aí, se você não tiver cuidado, chama um especialista, se você não conseguir fazer sozinho, para que você mude essa realidade. Só que, na prática, aquilo que Leandro trouxe aqui, mais cedo, né? Qual é o grande problema da mistura? O grande problema é esse daqui, né? A gente tem desse lado aqui, né? Esse lado aqui, definimos o Prolabore. Beleza, 5 mil reais. Do meu jeito, Pablo. E tá aqui 5 mil reais de Prolabore do jeito certo. Tem diferença aí? Não, né? Até aqui tá tranquilo. Né? 5 mil é 5 mil. Não tem diferença. Só que, na realidade, o que acontece é isso. Os 5 mil do jeito certo, eles continuam 5 mil. E os 5 mil do seu jeitinho é uma conta que não termina mais. Que se você fizer o controle financeiro e categorizar, né? Se você utilizar o sistema da OMI especialmente, e categorizar todos os gastos pessoais dentro lá da categoria Prolabore, você vai ver que a conta não vai ser 5 mil. E aí você tem a falsa impressão do seguinte: pô, Pablo, eu defini o Prolabore de 5 mil, mas eu nem vejo a cor desse dinheiro. E aí, na prática, você recebe 10, 12. Recebe entre aspas, porque você está pagando conta de casa através da sua empresa. Você não está separando o dinheiro da sua empresa e o dinheiro da sua casa. Então, do seu jeitinho, acontece isso daqui. E aqui, queria trazer esse vídeo aqui do Carlos do Wizards, que é um empresário, né, que comprou aí o grupo a rede, né, o Wizards, né? Ele fundou, né? Rapidinho, para a gente ver o vídeo dele aqui. E aqui eu sei que alguns de vocês vão praticar e talvez alguns de vocês não vão praticar. Quem praticar vai vencer e vai vir aqui na frente contar a sua história,
quem não praticar não vai vencer e não vai vir aqui na frente contar a história. E o segredo é o seguinte: tão logo o indivíduo recebe, seja ordenado, o salário, o faturamento, o boleto, a grana entrou na mão dele, ele automaticamente, imediatamente, naquele ato, já separa a parte reservada para a sua fortuna, riqueza, seu patrimônio futuro. Naquele ato, naquele instante, não é amanhã, não é na semana que vem, no final do mês, quando fechar o balancete, é naquele momento. Não importa, você vai ter que definir se é 5, 10, 15, 20%. Você que vai saber. Bom, gente, algumas pessoas me perguntam, bom, Carlos, se eu for tirar 5, 10, 15, 20% da minha renda e pôr nessa conta, como que eu vou fazer para passar o mês? Sabe qual que é a resposta, gente? É muito simples. Te vira, negão. Se vira nos 30. Sabe por quê? Depois que você já pagou a si mesmo, o resto é o resto. Mas quando você não tem esse hábito de pagar a si mesmo, você nunca tem o patrimônio e nunca terá. E se você não fizer isso por você, ninguém fará. A grande pergunta que as pessoas me fazem é, Carlos, mas a gente já nasce sabendo essas coisas? Eu digo para vocês, a gente não nasce sabendo essas coisas. Então agora eu vou contar uma história triste para os amigos. Posso? Lembra que eu falei para vocês que eu comecei dando aulas em casa, junto com a minha esposa, e fomos aumentando o número de alunos, e aquele negócio foi crescendo, e a gente resolveu abrir uma franquia, o negócio foi crescendo. Lembra dessa historinha? E a gente ganhou muito dinheiro naquele período, gente. Primeiro ano foi uma maravilha, o segundo ano foi melhor, o terceiro foi melhor, e depois de 10 anos, eu resolvi fazer uma festa para comemorar 10 anos de trabalho. Fomos fazer uma festa em alto estilo, nem no Brasil era lá na Flórida. Convidamos nossos franqueados, professores, diretores, alunos. Foi uma festa maravilhosa. Determinada noite, estou eu no meu quarto, minha esposa entra e ela falou alguma coisa que acabou com a minha festa, gente. Ela disse, Carlos, não sei por que você está tão feliz, tão empolgado, você está tão radiante. E eu dei uma resposta romântica para ela. Eu disse, meu bem, 10 anos de trabalho, nós começamos do zero, construímos uma escola linda, temos vários alunos, vários professores. Olha só que lindo, eu disse, contribuímos para a educação do Brasil. Romântico, né? E daí ela fez uma pergunta que só mulher sabe fazer para o marido. Mas, meu bem, você sabe dizer quanto é que nós temos na nossa conta bancária? Eu disse, querida, sinceramente, eu não sei. Ela disse, mas eu sei. Eu disse, quanto, meu amor? Ela disse, depois de 10 anos de trabalho, Carlos, tudo que você conseguiu acumular foram 3.000 reais. Gente, eu não podia acreditar que eu trabalhei 10 anos da minha vida, ganhei muito dinheiro, e depois tudo que eu tinha eram 3.000 reais. E esse número não saía mais da minha cabeça. Eu ia dormir pensando em 3.000 reais, eu acordava pensando em 3.000 reais, eu dirigia meu carro pensando em 3.000 reais, eu acordava de madrugada pensando nos 3.000 reais. Eu pensava, será que alguém que tem 3.000 reais é uma pessoa bem-sucedida financeiramente? Não, claro que não. E foi naquele momento de vida, igual vocês estão vivendo hoje, que eu aprendi esse conceito de poupar na origem. E lá em Orlando, eu prometi para minha esposa que eu ia mudar a maneira de lidar com o dinheiro. E eu vim aqui hoje para dizer aos amigos e para as amigas que graças ao alerta severo da minha esposa naquela noite lá em Orlando, graças à decisão que nós tomamos de poupar na origem, e graças à disciplina de manter essa prática ao longo dos anos, nós saímos de uma conta de 3.000 reais para atualmente uma conta
bilionária. E o mais importante de tudo, você pode fazer o mesmo, se esse for o seu desejo, se você tiver um negócio capaz de atingir o mercado em larga escala e você seguir os princípios, valores e conceitos que estão contidos nos livros, Desperte o Milionário que é em você e sonhos não têm limites. Gente, nós vamos repetir agora uma frase. Bacana, né? Essa história do Carlos Wizard. Às vezes a gente confunde tanto as finanças pessoais, as finanças da pessoa jurídica, que a empresa até está performando bem, mas a pessoa física não está, né? E aí, essa pergunta é uma provocação, né? Se um colaborador da empresa de vocês pedir um aumento de salário, você daria sim ou não? Sim ou não? Depende de quê? Depende do caixa. Né? E aí a gente vai trazer agora para a gente, nós empresários, né? Eu sempre faço essa provocação. Você, como empresário, aceitaria uma oferta de emprego se eu chamasse você para trabalhar comigo, para a gente trabalhar junto, e não dissesse para você quanto seria o salário? Você iria trabalhar comigo, sim ou não? Sim ou não? Não? Ninguém ia querer trabalhar comigo, gente. Tô fraco, viu? Quer sócio, ó. Quer ser sócio. Ele não quer trabalhar comigo, ele quer ser sócio, né? Mas por que? Aí vamos trazer agora para a nossa vida real. Por que você trabalha na sua própria empresa e você mesmo não definiu o seu salário? Você é o dono do negócio e você não tem a capacidade de definir o seu próprio salário. Você se chamou para trabalhar na empresa que você trabalha e você não tem essa capacidade, tá errado, né? E aí, quais são os principais problemas dessa falta de definição do Prolabore, né? Dificulta o controle. Um mês você tira 5 mil, outro mês você tira 3, outro mês você tira 10, outro mês você tira nada, outro mês você pega emprestado. Controle foi pro saco aqui. Não tem mais controle, né? As variações, o gráfico fica assim, ó, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Sua empresa começa a estranhar. Como é que eu posso funcionar bem assim? Dificulta o controle. Outra, nunca, se você não definir o valor do seu Prolabore, nunca você vai saber realmente qual é o seu salário. Na realidade, né? E esse é um problema. Qual é o valor real do Prolabore? Né? A gente vai ver a diferença entre Prolabore e distribuição de lucro. Outra, essa imagem aí belíssima, né? É fazer com que a empresa dependa do estilo de vida do empresário. Ou seja, eu quero viver uma lifestyle, né, de uma determinada forma ou de um determinado grupo social, e a empresa é que vai ter que se adaptar ao meu estilo de vida. E aí causa uma dependência. A empresa começa a depender desse estilo de vida do empresário e começa a desestruturar internamente a empresa. Esse estilo de vida talvez incompatível com a realidade da empresa. Não é ilegítimo você pensar, poxa, eu queria ter um Prolabore de 20 mil, de 30 mil. Isso é legítimo, totalmente legítimo. E não é proibido a gente pensar e tentar atingir esses patamares. Mas será que essa é a realidade de hoje? Uma coisa é a gente desejar, né? A outra coisa é o caixa permitir que a gente pratique isso. Outra sensação desse problema aí, da separação, é essa sensação quase que de morte de ficar contando centavo porque eu não vejo a cor do dinheiro. Cadê esse dinheiro? Trabalho tanto, eu até consigo vender, Pablo.
Mas cadê esse danado desse dinheiro? Tá onde? Que a DRE mostra de um jeito e o caixa tá de outro jeito. Né? Mais um problema. Investir, viajar, reserva financeira, como o Carlos Luiz colocou ali, primeiro se pague, né? Reserve um percentual aí para poder ser poupar dos 3 mil. Nunca saiu da cabeça. Veja como foi um marco. Todas as vezes, eu tenho certeza, a partir de hoje, todas as vezes, porque isso aconteceu comigo, todas as vezes que vocês lembrarem de 3 mil, vocês vão lembrar da história do Carlos Luiz. O cara tinha milhões na conta da pessoa jurídica e tinha 3 mil na conta da pessoa física depois de 10 anos trabalhando na franquia. Então, isso daqui é quase que impensável para um empresário que não consegue fazer a separação. Gastar mais do que precisa, gastar com besteira, e aí o papel higiênico aqui é de propósito, não sabe gastar o dinheiro, compra roupa que não devia comprar, faz aquisições baseadas no desejo e não nas necessidades reais, gasta mal. Trata a empresa como isso daqui, ó. A empresa é quase que um caixa eletrônico. Ah, eu tenho um problema, vou lá e saco. Tenho um problema, vou lá e saco. Tenho um problema, vou lá e tiro e transfiro. Tratar a empresa como se fosse um caixa eletrônico. E aí, para massagear o ego, no final das contas, eu preciso me apresentar bem, né? Porque se eu não me apresentar bem, as pessoas vão pensar o quê? Que eu tô quebrado. Tô morto, tô falido. E aí, para manter esse jogo da aparência, para as pessoas pensarem que minha empresa tá bem, eu vou lá e compro um carrão financiado, sei lá, em 5 anos. Eu vou pagar até o dobro, mas vou continuar mantendo as aparências. Só que isso, gente, se isso acontece, né, na empresa de vocês ou em empresas de amigos de vocês, é isso daqui, ó. É jogar uma pá de terra na empresa, você está matando a empresa. Então, não façam isso. E aí, como remunerar um sócio, um diretor e um sócio-diretor? Aqui é de propósito essas 3 diferenças. Porque se a sua empresa não conseguir separar essas 3 categorias de pessoas, né, você não vai conseguir fazer uma separação de finanças aí do sócio e diretor. Sócio, né? O sócio, ele tem cotas na sociedade, mas não necessariamente ele tem uma função executiva. Ele tem lá as cotas da sociedade. 30%, 10%, 50%, 100%, quem tem empresa total, né? Hoje permite-se ter até uma empresa limitada com 100% das cotas, é permitido. Um diretor não necessariamente é um sócio, mas ele tem uma função executiva dentro do negócio. Logo, um diretor, ele tem direito a um prolabore, que é uma remuneração pelo labor, pelo trabalho. O sócio só vai ter a remuneração quando a empresa tiver lucro. Se a empresa tiver prejuízo, o sócio vai ter que aportar dinheiro que vai ter que pagar ou buscar ferramentas e instrumentos de crédito para poder cobrir aquela falta de dinheiro. E um sócio-diretor. Um sócio-diretor é aquela pessoa que tem cotas na sociedade e tem função executiva na empresa. Ou seja, se a empresa aferir lucro, ele, como sócio, vai ter direito a uma distribuição de lucro, né? Pelo trabalho dele, pela função executiva que ele exerce, seja como diretor comercial, diretor operacional, diretor financeiro, ele tem direito a uma remuneração pelo aquele trabalho, porque imagine o seguinte, ele sócio, ele assim, rapaz, eu não quero mais exercer essa função executiva. A empresa tem que ter a capacidade de contratar alguém no mercado com um salário compatível para poder fazer o que aquele sócio-diretor faz. Né? Então, essas são as 3 diferenças. E aí, o que é importante saber, né? Só para reforçar o que eu já falei aqui, né? A diferença entre um sócio e um diretor. O sócio, ele participa do quadro societário, mas pode não ter uma função executiva dentro do negócio. Ele é sócio.
Ele participa só das cotas sociais, dos lucros e dos prejuízos. Interessante isso aqui trazer, porque a gente tem uma falsa impressão, né? Foi Leandro que disse que queria ser meu sócio. Mas se você quiser ser meu sócio, Leandro, vai ter que participar também do prejuízo, se a empresa der prejuízo. Que é um lado escuro que pouca gente gosta de falar. Ser bom no bom é bom, né? Né, Léo? Ser bom no bom é bom. Agora, e quando a empresa der prejuízo? Vamos dividir também a conta? Temos que dividir. Nós somos sócios, vamos participar, tanto do lucro quanto do prejuízo. E o diretor, ele pode ou não ser sócio da empresa, né? E ele possui uma função executiva dentro do negócio. Uma função executiva que recomendável a sua remuneração ser compatível com a função executiva que tenha no mercado. Você é diretor financeiro na sua empresa? Beleza. Quanto a nossa empresa contrataria um diretor financeiro para trabalhar, para fazer exatamente o que você faz no mercado? Será que a empresa pagaria os teus 20 mil? Ou daria para a gente contratar um diretor financeiro, sei lá, por 10? E aí? A gente te demite ou não? Se a função aqui é preservar a caixa, a gente precisa fazer esse tipo de confrontação para saber se a remuneração desse diretor aqui está compatível com a remuneração de mercado. Não faz sentido. Aí, vocês como empresários têm que sair um pouquinho da operação e subir o nível do estratégico. Nós, como corpo diretivo, como board aqui, né, as expressões bonitas que gosto de inventar, né, como quadro de sócios, nós contrataríamos um diretor financeiro por 20 mil? Não sei. Faz sentido? Ou é melhor contratar 2 muito mais capacitados do que você? Muito mais competente do que você? A gente precisa fazer essas confrontações, né? E aí, o sócio, falando em remuneração, o sócio, ele recebe distribuição de lucro, quando a empresa tem lucro. E o diretor, ele recebe prolabore por uma função que ele ocupa, ele executa na empresa, né? O sócio não necessariamente precisa ser um diretor não necessariamente precisa ser um sócio, mas pode ser que na sua empresa possa ter um sócio que exerça uma função executiva. Interessante que a gente fez um trabalho em 2018 numa empresa aqui, uma grande empresa de prestação de serviço. O grupo faturava por ano aproximadamente 20 milhões por ano. E quando a gente foi fazer a consultoria, a gente dividiu de cara. Ó, quem é o sócio que trabalha aqui? Porque tinha sócios, né, era uma família, tinha sócios que não tinham a função executiva e ganhavam a mesma coisa das pessoas que trabalhavam. É justo ou não? Claro que não. Não é justo. O trabalho ele precisa ser reconhecido pelo trabalho. Quem trabalha tem, né, digno é o trabalhador do seu salário. Tem que ter a dignidade pela remuneração por aquele trabalho que você exerce. E aí, mexeu toda a configuração. Quem era sócio e tinha uma função executiva passou a ganhar mais. Por quê? Tinha um prolabore e a distribuição de lucro. Quem era só sócio só participava da distribuição de lucro, mas ainda assim a gente conseguiu manter uma boa remuneração para a família que ficou só no corpo societário. Mas a gente teve que fazer esse rearranjo, né? E aí, como remunerar os sócios, né? Uma forma de remunerar os sócios é através da distribuição de lucros. A recomendação aqui é que a distribuição de lucros ela possa acontecer pelo menos 2 vezes no ano. Pablo, é proibido fazer a distribuição de lucros mensalmente? Não, não é proibido. Só que o que é que vai acontecer? Ou o que pode acontecer? A empresa pode ter lucro no mês, prejuízo no outro, lucro no mês, prejuízo no outro, lucro no mês, prejuízo no outro. E aí
pode ser que você esteja distribuindo lucro no mês e no mês que vem precisar de dinheiro. Quando precisar de dinheiro, quem é que vai botar dinheiro na empresa? Os sócios ou então o capital de terceiro. Então, por isso que a gente, via de regra, né, a gente recomenda fazer 2 vezes no ano, mas a distribuição de lucro ela pode ser mensal, semestral, anual, o período que o caixa permitir, né? Outra forma aí de remunerar os diretores é através de prolabore, que é a remuneração pelo trabalho, e também premiação por uma meta. Estimular premiações através de objetivos a serem alcançados. Atingimos um patamar, então tem uma premiação por aquela meta, né? Então, é uma forma também de estimular o diretor, né, até que ele não seja sócio, é uma forma também aqui. E aí, o passo a passo para fazer a separação de finanças é esse aqui. Primeiro, apesar de parecer óbvio, né, mas a gente tem que falar, é ter pelo menos 2 contas bancárias. Uma para sua empresa e uma para sua pessoa física. Isso é o mínimo. Senão você não vai conseguir separar, né? Ter essa clareza de que o dinheiro da sua empresa é da empresa, afinal de contas, uma empresa tem CNPJ e você tem um CPF, né? Então, ter 2 contas bancárias é o primeiro passo. O segundo passo aqui da separação é definir um valor do prolabore, lembrando que o prolabore é uma remuneração fixa por uma função executiva, preferencialmente um valor compatível com a função de mercado, quanto a gente iria contratar você para fazer o que você faz no mercado. Será que a empresa pagaria isso? Ou será que a empresa precisa dessa função? Eu vejo muito aqui, especialmente para quem trabalha como CFO, né, ou o diretor financeiro, que muitas empresas não precisam de um CFO, né, ou C-level, né, essas funções de estratégia. Às vezes a empresa só precisaria de um operacional ou de um analista para fazer a coisa acontecer, para alimentar o fluxo de caixa, para fazer os lançamentos, as baixas, etc. Muitas vezes não precisaria nem ter um diretor, talvez uma assessoria, né, um consultor, periodicamente avaliando ali a empresa e trazendo o número, daria muito mais qualidade do que pagar, sei lá, 15 mil, 20 mil para aquele diretor financeiro, que não entrega. Ele ocupa por talvez ter um cargo de confiança, né, ser o dono da empresa, a pessoa que tem o domínio do caixa, tem a chave do caixa e ninguém vai roubar, né? Tem muito empresário que pensa assim, se eu delegar o meu financeiro para um operacional, vão me roubar. Isso é uma falácia, porque hoje em dia tem instrumentos, mecanismos, até dentro do banco, que você pode controlar as alçadas, né, de lançamentos e autorizações bancárias. Pablo, é porque o meu colaborador, ele não pode saber quanto é que eu ganho. Por quê? O que é que vai mudar na tua vida? O teu colaborador saber quanto é que tu ganha. Ele vai ficar mais triste, mais alegre, vai se motivar, Não tem sentido, né? E se tiver essa possibilidade, você vai economizar, né? Mas definir um prolabore aqui para uma função executiva. 3, programar o prolabore. Não adianta somente definir o valor fixo da remuneração pela função executiva. Tem que ter a programação. O prolabore vai ser pago quando? A sugestão é que ele seja pago juntamente com a sua folha, para a empresa entender que você faz parte dos colaboradores também da empresa. Pablo, é porque não dá para pagar meu prolabore junto com a folha, porque às vezes eu não tenho um caixa. Aí beleza, aí você está sensibilizado com a situação financeira da sua empresa, e aí você programa, em vez de pagar junto com a folha, que é até o quinto dia útil, você programa para o dia 10, para o dia 15, mas tem que ter uma programação, uma data. Qual é a data de pagamento do seu prolabore? Até para que você também se programe na pessoa física.
Como é que você vai organizar os seus pagamentos em casa se você não sabe quando é que a tua empresa vai te pagar? Não tem como fazer uma programação. Então, é importante programar o Prolabore. 4, walk the talk, né? Que é uma expressão em inglês que significa o seguinte: você tem que fazer o que você fala. Não adianta ser de boca para fora. Você tem que dar o exemplo. Walk the talk é isso, é fazer o que você diz que é para fazer. Então, faça o que você fala. Procure realizar o Prolabore, né, no valor definido e na data que você definiu. 5, verificar o caixa. Sempre pergunte, né, para a sua empresa se essa empresa tem capacidade de pagar esse Prolabore que você definiu. Ou também pode acontecer o seguinte: você identificar que a empresa pode aumentar o seu Prolabore, você não está nem sabendo. Você trabalhou tanto, que a empresa agora permite que você aumente o seu Prolabore. Então, você pode fazer isso desde que você verifique se o caixa permite. Agora, você verificou o caixa não tem condições de pagar o valor que você definiu. Reduz um tempo. Você volta uma casinha, trabalha de novo, faz a projeção para poder você chegar no patamar que você quer. 6, gastar menos do que ganhar. Isso aqui na pessoa física, né? É manter um estilo de vida compatível com a sua remuneração. A gente tem essa mania, né, de olhar a grama do vizinho e achar que a grama é mais verde, e a gente deixa de viver a nossa realidade para viver a realidade do vizinho. Enquanto a nossa empresa está dizendo que não é essa a realidade do vizinho que a gente tem que viver. E aqui, jogo vida real, né? A gente vê muito isso nesses... ninguém vê bastidores do Stories, né? Para saber o que é que está acontecendo por trás ali. Todo mundo vê uma vida maravilhosa no Instagram. Só que ninguém vê o que está por trás, né? Então, gaste menos do que você ganha, né? Essa é uma conta simples, né? Criar novas rendas. Se o seu estilo de vida não está, né? Se a sua remuneração na sua empresa, né, o seu Prolabore, não está conseguindo manter o estilo de vida que você gostaria, então, meu amigo, minha amiga, está na hora de criar novas rendas. Fazer um bota fora, fazer um OLX, fazer um desapega. Quantas coisas a gente tem dentro de casa que a gente não usa? Tem gente que tem até o quartinho, né? É o quartinho da bagunça. É o quartinho que ninguém usa, que ninguém toca, mas está lá. Cheio de coisas que ninguém usa. Por que manter isso? Cria novas rendas, vende isso, né? Vende a bicicleta que você não usa, né? Vende livros que você não usa. Cria novas rendas, né? Às vezes a pessoa tem até um talento de artesanato. Tem pessoas que são artistas. Ela conseguiria fazer uma nova renda, né? 8, verificar o caixa de novo. Por que verificar o caixa de novo? Porque quem manda é quem, gente? É o caixa. Então, de novo, sempre reveja seu Prolabore periodicamente. É importantíssimo. Seja para tentar aumentar a sua remuneração, seja para adequar a uma nova realidade. A realidade que o seu caixa permite. E 9, definir a distribuição de lucros, né? A gente definiu o Prolabore e agora aqui a gente vai definir a distribuição de lucros quando a empresa ferir lucro. Então, a empresa recebeu, pagou os impostos, pagou os custos, pagou as despesas, pagou os investimentos, pagou os endividamentos, aí sobrou caixa, geramos caixa. Beleza, agora vamos definir a distribuição de lucros? Então, a distribuição de lucros, inclusive, a gente sempre recomenda que você afira o resultado financeiro e faça no mês posterior
ao que você aferiu, baseado na competência que foi aferida, mas no mês posterior, já para não comprometer o seu caixa. E o último passo aqui da separação de finanças é 10, seja feliz. Essas regras, essas recomendações, essas orientações não são feitas para prender você. Muitas vezes o empresário pensa que o consultor, né, quer ficar medindo, ficar controlando a sua vida. Não, meu amigo, você é adulto. Você sabe muito bem o que é bom e o que é ruim para a sua empresa. Você tem que ser feliz. Você está feliz com o resultado que sua empresa está dando? Você está feliz com o prolabore que você recebe? Você está feliz com a distribuição de lucros que a sua empresa está realizando semestralmente, ou mensalmente, ou periodicamente, ou anualmente? Se você está feliz, ótimo. Então, a separação de finanças vai funcionar para você. E aqui, algumas objeções. Pablo, do jeito que eu sempre fiz, sempre deu certo. Para que mudar? Está dando certo. Essa é uma objeção, né, de uma pessoa que não quer mudar o seu modus operandi. Outra objeção. Pablo, você não sabe como a minha empresa funciona. No quinto dia útil, para pagar a folha, um Deus nos acuda aqui, eu fico fazendo uma ginástica, vou pegar dinheiro emprestado, vou para a FEC, vou descontar título, vou pegar crédito. É uma confusão, você não sabe como é que é. É impossível fazer a separação de finanças. Essa é uma objeção. Eu não consigo separar de jeito nenhum. Esse é o cara que já desistiu. Ele nem tentou, que muitas vezes acontece isso. A gente desiste sem antes tentar. A gente precisa tentar antes de desistir, né? Mas nunca desistir. Somos brasileiros, né? Não desistimos nunca. Tem o ditado, né? Minha empresa é muito novinha, Paulo. Eu vou pensar nisso depois. E aqui a gente viu ontem, né? Se é difícil controlar as finanças quando a sua empresa é pequena, novinha, imagine quando ela for gigante. Vai ser muito mais difícil lá na frente, né? É muito mais difícil fazer uma curva num transatlântico do que fazer uma curva com um barquinho, com jet ski. O transatlântico você vai ter um trabalho, né, gigante para poder fazer com que ele mude o percurso. Não tem ninguém que me ajude a fazer isso. Eu queria ter uma ajuda, eu queria ter contribuição de pessoas, né, de equipe, para poder me ajudar a fazer isso. Essa é uma das objeções. E aí é o seguinte, né? Caso você realmente não consiga separar de jeito nenhum, lança pelo menos ou categoriza pelo menos os gastos pessoais que você tem, porque aqui eu queria fazer também um adendo, especialmente para quem trabalha na área médica, né? Não é o caso de ninguém aqui, mas muitos médicos trabalham com cooperativas. E as cooperativas geralmente têm um vínculo com a pessoa física do médico. E aí o médico recebe na pessoa física. Então, a recomendação aí para essa pessoa seria: abre uma conta bancária da pessoa física só para isso. Só para isso. E você pode até pedir para o seu consultor, a empresa de BPO financeiro, né, abrir lá uma conta bancária no sistema gerencial, né, isso aí é permitido, para fazer o controle dentro também, para poder você saber quanto a sua empresa, não só a sua pessoa física, recebe, mas pelo menos classificar aqui como prolabore, né, para fazer o seu controle financeiro. E aí o Roberto Kiyosaki, né, autor do Pai Livre, Pai Pobre, quem aqui já leu esse livro? Pai Rico, Pai Pobre. Massa. Esse livro é um divisor de águas. Quem não leu, né, recomendo bastante. Ele diz isso, né? Ele diz, tá meio escuro aí, mas ele diz: nunca diga que você não pode pagar algo. Essa é uma atitude de uma pessoa pobre. Pergunte como pagar algo. Aí sim, né? Não pergunte se você não pode, nunca diga que você não pode pagar algo. Pergunte como você vai pagar, né? Viabilize isso, né? Essa é uma atitude de uma pessoa rica, mesmo que ela não tenha dinheiro, ela teve uma atitude de uma pessoa rica. E aí, uma frase minha, né?
Uma empresa falida não consegue pagar as contas de ninguém. Se a pessoa jurídica não consegue se pagar, como é que ela vai pagar a sua pessoa física? Então, cuide bem da sua empresa, pois é da empresa, é do trabalho do seu negócio que vem o seu rendimento da pessoa física. Se você não tem cuidado com o dinheiro da sua empresa, muito provavelmente você não vai ter cuidado do dinheiro da sua pessoa física. E aí, aqui é onde entra a mistura. 100% dos problemas financeiros da pessoa física são transferidos para a pessoa jurídica e 100% dos problemas financeiros da pessoa jurídica também são transferidos para a pessoa física. Os dois aí vão estar conversando, é aquela mistura que a gente falou ontem, né? E aí, se isso acontecer, a gente vai ter que contar aqui 1 minuto de silêncio para a morte da sua empresa. Se você não conseguir fazer nada daquilo que a gente falou, que o Leandro falou, que a gente trouxe aqui, da separação de finanças, definir e separar quem é sócio, quem é diretor, quem é sócio-diretor, um prolabore, os 10 passos, vai acontecer isso daqui. Você vai contar 1 minuto de silêncio para a sua empresa, né? E a gente trouxe aqui, antes da gente terminar aqui esse módulo, a gente trouxe aqui um exercício, né, para quem já tem aí, já está com acesso aí no grupo do WhatsApp. A gente trouxe um exercício que é calcule o seu prolabore. Vou passar por ele aqui rapidinho. Tá? O exercício, gente, é o exercício número... Cadê? Número 3. Vou abrir ele aqui para vocês. É um exercício bem simples. Deixa eu abrir aqui para vocês. Pronto. Chegou aqui. Esse é o exercício onde você vai colocar aqui, né, a previsão, a primeira etapa aqui, né, para definir o prolabore, a previsão de receita mensal, né, aqui na etapa 1. Deixa eu tirar aqui, para ficar mais fácil. Pronto. Agora ficou mais fácil. Beleza. Na etapa 1, você vai colocar qual é a previsão de faturamento que você tem, quais são as estimativas de custos variáveis que existem na sua empresa, se é comissão, se é matéria-prima, se é impostos, se é taxa com cartão, tudo que é variável de acordo com a receita, tá? Etapa 3, você vai colocar aqui a previsão dos custos fixos ou despesas fixas, ou seja, entrando o mês, saindo o mês, eu tenho essa conta para pagar. Então, aqui vai ter despesas comerciais, despesas com pessoal, salários, encargos e benefícios, despesas financeiras, despesas administrativas, investimentos, endividamentos. E aqui é onde entra o grande X da questão, que é o prolabore. O prolabore sendo considerado como uma despesa fixa. E aqui a gente fez um cenário seguinte, né? Uma empresa que fatura 150 mil e outra empresa que fatura 100 mil. Aqui os custos variáveis são os mesmos. Se a gente somar aqui, vai dar mais ou menos 63% de custos variáveis, ou seja, sobrou 37% de margem de contribuição. Beleza. Aqui a gente listou as despesas fixas. Aí notem, essa primeira empresa aqui, o cenário 1, ela tem 44.500 de gastos fixos, né? E a segunda tem 37.500 porque ela não tem nem investimentos nem endividamentos. Então, mas ela tem prolabore. A gente colocou aqui 10 mil de prolabore. Ou seja, a gente tem aqui, né, o ponto de equilíbrio para que essa empresa fature. Ou seja,
No primeiro exemplo, para a empresa que fatura 150 mil, para ela pagar tudo isso daqui, ela tem que ter um faturamento de 202. Hoje ela tem 150. Então ela não consegue pagar esse prolabore. O que é que vai acontecer? Ela vai ter que mexer. Ela vai ter que negociar, talvez, taxa de cartão, vai ter que negociar, talvez, comissões, vai ter que negociar aqui o custo da mercadoria vendida, né? A segunda, o ponto de equilíbrio 2 aqui, né? Já é 170 mil. Ela não consegue pagar. Então, ela vai ter que rever, além dos custos dela, os custos fixos dela também. Então, aqui é legal esse simulador para que você coloque todos sua previsão, né, de faturamento, os percentuais de estimativa de gastos, custos variáveis sobre a receita e aqui os gastos fixos. Aqui a gente vai ter, né, o ponto de equilíbrio para mostrar se a empresa realmente consegue, né? Aqui você vê que os dois estão virando, né? Se a gente colocar aqui, ó, 180 no cenário 2, ó, ele já mostra aqui que já tem condições. Então tem que sair de 100 para 180. Será que consegue, né? E aqui, botar 250. Aqui vira também. E aqui vocês podem brincar, né, para saber se o Prolabore ele encaixa dentro da perspectiva de cenário da empresa. Você pode montar aqui dois cenários. Beleza, pessoal? A margem de contribuição é o seguinte, né? Porque nós somamos todos os custos variáveis. Deu 63%. E a gente colocou aqui uma margem de lucro de 15%, 78%. Sobra 22%. 22 é a margem de contribuição. Se a gente diminuir aqui, boa, Léo, você trouxe um dado importante. Se a gente disser aqui que no cenário 1, o lucro desejado for 5%, o ponto de equilíbrio muda. Olha aí, ó. O ponto de equilíbrio no cenário 1 vai para 139. E eu já tenho um faturamento de 150. Então, quer dizer que os meus custos e despesas já atendem ao ponto de equilíbrio que eu quero. Então, vai dar o lucro de 5%. Se eu aumento, eu quero ter 30% de lucro. Então, eu vou aumentar absurdamente o ponto de equilíbrio para poder atingir os 50% de lucro. Mas será que é realidade? Será que dá para atingir? Talvez não. Eu vou ter que reduzir aqui, talvez para 10, talvez para 8, né? Para poder tentar chegar perto aqui. Ou, de repente, mudar aqui no custo variável. Em vez de ter 30, 40% de custo da mercadoria, ser 30%. Aí encaixou, ó. Já trouxe aqui para uma realidade. Beleza, gente? Tira a dúvida. Exatamente. E a gente falou ontem, né? Essa etapa 2 aqui, gente, é a etapa mais sensível, tá? Você mexeu em 0,5%, já vai dar um resultado muito impactante aqui no ponto de equilíbrio, porque ele está diretamente relacionado com a receita. Então, se a gente tiver uma boa negociação dos custos variáveis, percentuais de custos variáveis, isso aqui vai dar um resultado enorme aqui no nosso resultado. Beleza? Então, esse foi o módulo de separação de finanças. Esse é um exercício que a gente trouxe para vocês. Para incluir essa planilha aí, tem o ponto de equilíbrio sem o Prolabore, que está na primeira aba aqui, tá? Perdão, está com o Prolabore, perdão. E a segunda está com o percentual de lucro. Se você quiser também, você pode usar, né, dentro dos custos fixos, um valor fixo de lucro. Em vez de você não... Em vez de você... Diga, Gabriel.
Não, sobre a receita. Sobre esse valor aqui. Do ponto de equilíbrio, que é a receita mínima necessária para poder atingir o lucro. A tributação não vai incidir sobre o lucro, vai incidir sobre a receita mínima necessária para atingir esse resultado. Tá aqui, ó, 15%. Tá aqui na variável da linha 10, 15%. Ou seja, vai ser 15%. No cenário 1, tá 15% sobre 150. Certo? No ponto de equilíbrio do cenário 1, a gente modificou aqui, o ponto de equilíbrio seria 139 para poder atingir os 5% de lucro. Se a gente quiser, um exemplo, 15% de lucro, essa empresa tem que faturar 202. 15% sobre 202. É sobre a receita bruta. Tudo que variar. Não, aí imposto de renda e contribuição é gasto com folha. Aí entraria lá nas despesas com pessoal, os encargos e benefícios, né? Entraria aqui dentro do grupo de despesas com pessoal, salários e encargos. Beleza? Show de bola. Gostaram ou não? Sim ou não? Show de bola essa ferramenta aí para você calcular o Prolabore. Vamos agora para o nosso próximo módulo, que é o módulo 6, que eu tenho a honra de convidar, né, para abrir esse nosso próximo módulo, que é o módulo de reserva financeira, que são 2 pilares, né, da reserva financeira. Vai querer apresentar, Saulinho? Vai? Show de bola. Eu queria que vocês recebessem aí com a salva de palmas Saulo Godoy, meu amigo parceiraço. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, my love, he makes it feel like nobody else, but my love.